Olá, sou o Dr. Antônio Martins, estou aqui mais uma vez querendo agradecer a Deus por estar vivo e a você que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Peço mais uma vez que repasse para um amigo, para uma amiga, para que a gente possa aumentar cada vez mais o nosso conhecimento, né? É importante que hoje eu vou falar do idoso, né, do direito do idoso, continuam falando, né, é a Lei 10.741 de 2003, e hoje eu trato da saúde, né, do idoso. É, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, tem previsão constitucional, né, no artigo da Constituição de 1988. Mas é bom frisar que a lei do idoso traz também uma diferenciação, uma explanação, uma ampliação desses direitos, né, de que como o idoso pode reivindicar, né, os seus direitos. É fundamental que a gente entenda que é através do SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, que toda a saúde do idoso está consignada, vamos dizer assim. Nós sabemos, eu era um crítico feroz do Sistema Único de Saúde, do SUS, mas eu com o surgimento da pandemia, que nós estamos há quase 2 anos nessa tragédia humanitária, né, que se alastrou sobre o mundo, e especialmente no Brasil de forma muito, muito cruel, onde nós já perdemos mais de 680 mil pessoas, né, o SUS demonstrou muita competência. Se não fosse o SUS, muito mais gente teria morrido, né, tendo em vista o descaso que os nossos governantes fizeram em relação a essa dolorosa vida que o povo brasileiro está vivendo. Vamos lá, mas diz assim o artigo 15, né? É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde, SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas. Então, o que tem aí? O Estado, né, o SUS, é obrigado a nos fazer um estudo sobre as doenças que afetam especificamente os idosos, né? Conforme daqui a pouco eu vou falar sobre a ciência médica que cuida desse assunto, né? Mas diz o seguinte, não, indo mais além, diz a lei. O parágrafo 1º diz assim: a prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de cadastramento da população idosa em base territorial, atendimento, né, geriátrico e gerontológico, né, em ambulatórios, né, unidades geriátricas de referência com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social. Vamos lá, o cadastramento da população é fundamental, né, que o poder público, geralmente sob o comando das prefeituras, os agentes de saúde devem passar na casa dos idosos e fazer uma espécie de cadastro. Para quê? Para que esse cadastro não seja apenas uma ficha, né, que seja preenchido e jogado nos computadores, mas que preserve a história, né, daquela região, daquele sítio, daquela comunidade, onde a história do idoso é fundamental para a futura geração, né? Porque a futura geração ela vai perguntar, né, de onde veio, qual foi a origem, se ela não tiver passado, ela não tem como buscar esse dado. Então é importante demais, né, o ser humano ter essa preocupação de cadastrar, né, a sua origem. O idoso é de fundamental importância o cadastramento do idoso, além de ser uma base de dados para que o poder público possa fomentar de forma adequada uma política de saúde, uma política de segurança para determinadas regiões, para determinadas atividades, né, daquele compromisso que ele assumiu com a saúde, né? Atendimento geriátrico e gerontológico, né, em ambulatórios. É fundamental que tenha médicos especiais, né, para cuidar médico geriátrico, né, nos hospitais do SUS, né, dos pequenos municípios, do posto de saúde dos municípios que tem esse tipo
em função da quantidade de idosos, né, que a cidade, cada cidade tem. Né? É fundamental que, quando a prefeitura faça um concurso para médico, ele inclua, né, um geriatra e um gerontológico também, né, que cuida, porque uma coisa é a geriatria, outra coisa é a gerontologia, né, cada uma na sua especificidade. Daqui a pouco eu falo, tento dar mais ou menos um clareamento sobre essas duas coisas. Unidades geriátricas de referência com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social. É fundamental, né, que as prefeituras, os hospitais municipais, que são os gestores, os executores, né, da saúde, que tem esse tipo de profissional, treine, né, os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, para eles aprenderem a cuidar do idoso, né? Porque o idoso ele tem uma peculiaridade, ele tem que ser tratado de forma diferenciada em função das dores que ele tem, das dificuldades de locomoção, da falta de condição, de controle motora, né? Enfim, os idosos precisam ser acompanhados por pessoas especializadas, né? Por pessoas treinadas. Então cabe ao SUS, né? Um convênio com as prefeituras, preparar as pessoas para isso. É fundamental, de fundamental importância, esse tipo de informação, né? de formação profissional. Né? Não é simplesmente jogar uma pessoa idosa num hospital. É preciso que tenha um acompanhamento específico, né? Médicos especialistas, enfermeiros especialistas que saibam como lidar com a idade avançada. Né? Tá certo? Atendimento domiciliar, incluindo a internação para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos ou abrigados em acolhidos em instituições públicas, né, filantrópicas e sem fins lucrativos. Ou seja, é fundamental que os médicos, porque qual é a dificuldade de um idoso? É se locomover, né? O idoso que já está com, por exemplo, minha mãe tem 98 anos. O médico do SUS ele tem que saber que eu não posso desgastar, jogar a mamãe toda hora dentro de um veículo, mesmo que seja uma ambulância, ela tem um desgaste muito grande. Então é fundamental que o médico da saúde passe na casa da minha mãe, né? O tratamento dessa pessoa seja no âmbito da sua residência, né? Porque é uma espécie de internação, é para beneficiar o idoso, né? Para ele não sofrer um desgaste, por mais confortável que seja o veículo, o desgaste, né, de um lugar para outro vai criar problemas de saúde para aquele idoso, né? Porque ele tem só a pele é frágil, as veias são frágeis, né? São situações que o gato está aqui bagunçando a minha vida. Ei, gato, fica quieto. Fica quieto. Poxa, espera aí, gente. Eu tenho que aproveitar, não posso perder não, porque o gato tá me deixando em paz. Vai, ficar quieto. Vamos lá. Desculpa, viu? Mas eu vou deixar o gato aqui. É meu gato, ele está me perturbando. Vamos lá. Agora, é fundamental, como eu falei, né? Reabilitação, orientação pela geriatria e gerontologia na redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde. Então, como eu falei, é importantíssimo os empregados especializados para que eles possam adequar, né, a recuperação do idoso de acordo com essa especialidade de medicina. Né? É uma especialidade da medicina para cuidar de pessoas idosas. Tá? Vamos lá, isso é o que é mais importante e é o que mais atrapalha, infelizmente, nossa política. Porque diz o seguinte: incumbe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso contínuo, assim como próteses, órtese e outros recursos relativos ao tratamento. Habilitação e reabilitação. Esse é o grande calcanhar de Aquiles nosso. Porque os médicos, as prefeituras, elas não compram os medicamentos, o Estado não compra os medicamentos, a União não compra os medicamentos para fornecer aos idosos. A maioria dos idosos se submete a filas quilométricas, com sol, sem amparo, tem que chegar 3, 4 horas da madrugada, né? E chega lá, recebe um não. Não tem. Tem gente que precisa tomar remédio todo dia, né?
o SUS não fornece há 6 meses. Esse é a maior falta de respeito que nós temos, né? Às vezes tem que recorrer à justiça, e nem mesmo recorrendo à justiça é garantia que o SUS forneça esse medicamento. São medicamentos caríssimos muitas das vezes, e o Ministério da Saúde não quer gastar porque as pessoas pobres, se fosse para eles ricos, se todo mundo fosse rico, que nem é o ministro da Saúde, que nem é o presidente da República, ele compraria. Mas como é para atender pobre, ele faz, né, faz ouvidos moucos. E leva às vezes 6 meses sem fornecer o medicamento adequado à população. E isso, infelizmente, nossos políticos não enxergam, fazem questão de não enxergar, fazem questão de mentir, fazem questão de omitir a verdade. Quando a gente critica, a gente é quase levado ao inferno, como eu, às vezes, quando eu critico. É engraçado, quando eu critico o Estado, quem fica com raiva de mim não é o governador, mas o povo que votou nele. Como se. Porque aqui no Nordeste tem uma. Desculpa, não pode falar de política, mas eu preciso de falar de política, porque o que acontece? Essa injustiça brutal, pessoas que estão há anos esperando uma prótese, pessoas que estão há anos esperando uma cirurgia, e o governo não se comove, o governo não move uma palha para melhorar esse sistema. Haja visto cidades no Rio de Janeiro, hospitais que têm 300 mil pacientes inscritos numa fila de cirurgia, não vão operar nunca. Isso é negligência, é falta de respeito do Estado para com a população, para com o cidadão. Infelizmente, a gente tem que falar de política, tá, gente? Então, não tem como. Então, esse é o calcanhar de Aquiles do idoso. Ele não é bem atendido, principalmente no momento em que o Estado tem que lhe oferecer medicamentos e próteses, e órteses, etc, etc. Por quê? Porque a população aqui, quando eu falo mal do prefeito de Itacoaritinga, falo mal do prefeito, não falo mal da falta de atuação do prefeito de Itacoaritinga do Norte, o prefeito não fica com raiva de mim, mas o eleitor que votou no prefeito fica, porque ele acha que eu estou criticando o prefeito, mas eu não posso criticar. O prefeito tem que estar, como ele votou no governador, como ele votou no presidente da República, falar mal, criticar o presidente da República parece ser ofensivo. A gente é quase agredido, eu sofro muito por isso, mas eu não tenho medo não, eu continuo criticando, porque se ninguém criticar, o governador faz ouvidos moucos, o prefeito faz ouvidos moucos. Sei que tem milhares de pessoas aqui no município de Itacoaritinga do Norte precisando de remédio e não tem. Milhares de mulheres que precisam fazer, na idade idosa, precisam fazer exames periódicos e não fazem, por negligência do município. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, já que eu estou falando do direito do idoso, eu tenho que falar isso. Mesmo que as pessoas, você fala muita besteira. Não, mas isso não é besteira, não. É porque o Estado tem a obrigação de dar medicamento, tem a obrigação de dar prótese, tem a obrigação de dar órtese, tem a obrigação de você fazer reabilitação, habilitação, e não é atendido. Porque você não tem lógica, você marca um exame para daqui a um ano. Você está precisando de um exame, é para daqui uma semana, no máximo amanhã, de 3, 4 dias, você marca, vai lá, marca para você ir lá em Caruaru, andar 250 quilômetros, quase 200 quilômetros, para você ir lá, gastar o seu dinheiro, vai com fome, porque as pessoas só têm o dinheiro da passagem, passa lá o dia inteiro esperando ser atendido, depois de ano. Aquela dor, a pessoa está com dor, gente. Uma dor não pode esperar um ano. Mas infelizmente é isso que acontece, ok? Então é preciso que a gente tenha também elogie, mas na hora de fazer a crítica a gente também tenha essa concepção de que os prefeitos são os principais responsáveis pelo bom sistema de saúde. Se o prefeito do seu município não faz um bom sistema de saúde, todo o resto fica pior. Então o idoso está na mão de irresponsáveis, de prefeitos que não querem disponibilizar dinheiro, recursos para atender a população carente. Porque sabe que essa população carente não se manifesta. Essa população carente tem vergonha. Essa população, se você traz o prefeito aqui em Serra dos Bois, ninguém lhe faz uma pergunta e ninguém lhe
ele faz uma crítica, porque tem medo do prefeito, ou então outros têm uma espécie de idolatria, porque ele está ganhando há 20 anos que ele governa o município, né, e que a pessoa, o prefeito passa a ser um santo. Isso não pode acontecer. A população ela tem que acordar, a população tem que cobrar os seus direitos. O idoso tem direito a ser atendido de forma decente, tá certo, gente? Ou então, não quero tomar mais o tempo de vocês, na próxima semana a gente continua falando ainda mais da saúde do idoso, ok? Muito obrigado e até a próxima.